E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre o Enem 2024, em especial na parte de redação. Eu sei que muita gente tem dificuldade em, eu posso dizer, em estruturar mesmo, em fazer uma boa redação, né, em fazer a redação perfeita, como muitos dizem. Então eu estou aqui hoje para mostrar um passo a passo completo, um modelo pronto, na verdade, um modelo estilo Enem, né, e eu espero que tendo consciência de cada parte ali, de cada parágrafo, você vai conseguir ter uma ótima nota, tirar aí, quem sabe, mais de 900 na redação e entender mesmo, né, que a intenção realmente desse vídeo é fazer com que você entenda cada estrutura, né, a parte de cada ali da introdução, do D1, do D2 e da conclusão, porque quando você tem consciência disso, fica muito mais fácil de produzir qualquer redação, né, a partir do tema que quer ali para você ter que fazer. Tranquilo? Então é isso, vamos lá. Eu separei aqui o vídeo em 3 partes. Então, no primeiro eu vou falar da introdução, depois do desenvolvimento e, por fim, da conclusão. Quem já viu vídeo meu aqui falando de modelo pronto, eu já venho com o modelo por completo, né, pronto, só para você inserir o tema e tal, ali, a argumentação e o projeto de texto. Mas hoje eu vou mostrar o por trás, como se fossem os bastidores. Então, é como eu estruturo cada modelo pronto, né, a partir desse princípio aqui da tipologia textual, né, que é dissertativa argumentativa, que é cobrada no Enem. Então, como é que eu faço cada modelo pronto, né, a partir desse modelo? Porque eu acho que quando você tem consciência desse modelo, qualquer modelo pronto já vai servir e você já vai entender o por trás. E eu acho que quando você tem conhecimento da base, né, de como é a estrutura, como é o modelo estilo Enem, fica muito mais fácil de você produzir qualquer redação, né, como eu falei. Então é isso, vamos lá. Aqui, nessa primeira parte, é em relação à introdução. Então eu coloquei assim, eu vou falar primeiro, né, eu vou ler e aí depois eu venho com os apontamentos, que eu acho que fica melhor dessa forma. Apresente o repertório sociocultural. Iniciar o texto com o repertório é opcional, mas se usar, você precisa relacionar com o tema, para que não fique incoerente. Caso não queira usar, basta iniciar sua redação já abordando o tema. Em seguida, apresente a tese, né, seu posicionamento crítico diante do tema da redação e o projeto de texto, aquilo que será discutido no D1 e no D2, ou duas causas, ou uma causa e uma consequência do problema. Por último, finalize sua introdução retomando as ideias já mencionadas. E uma média legal para esse parágrafo é de 4 a 6 linhas. Bom, gente, como eu falei, né, em relação à tipologia, a estrutura dissertativa argumentativa, nesse caso da introdução, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que, na introdução, não é para você explicar muito o tema, não é para você detalhar, não é para você argumentar, porque a introdução já está dizendo ali, você está introduzindo as ideias iniciais do seu texto, do tema da redação. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, o início da introdução. Você vai perceber isso até o final do vídeo aqui, né, que cada linha, cada parágrafo, cada estrutura, cada modelo tem o momento certo de estar ali presente e você tem que estruturar da forma certinha, do início ao fim, da introdução até a conclusão. Então, no início da introdução, a primeira coisa que você tem que fazer é expor o tema. Mas, lembrando, você pode também colocar um repertório no início. O repertório, como eu falei aqui, é opcional, é facultativo. Você coloca se você quiser, ele não é obrigatório, como no D1, que a gente vai ver já já, e no D2 também. Então, eu tenho que colocar o tema. Mas se eu colocar primeiro o repertório, eu tenho que relacionar com o tema. Eu tenho que relacionar, porque se eu não relacionar, como é que o repertório vai ficar ali solto? Vai ficar sem sentido nenhum. Então, se eu coloquei o repertório, eu já relaciono com o tema. Se eu não coloquei repertório, então eu só apresento o tema. Então, essa é a parte inicial da introdução. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou colocar minha tese, que é o meu posicionamento crítico. Então, como eu enxergo aquele problema? Então, por exemplo, eu gosto muito de uma tese que já está pronta, que eu sempre falo assim, isso é reflexo de uma sociedade alienada e passiva. Porque isso se encaixa em qualquer tema. Sociedade alienada, porque está ali inserida naquela problemática e não faz nada para solucionar o impasse, né? É como se não enxergasse aquele problema, de fato. E passiva, porque não faz nada, né? O problema está ali e não faz nada, é inerte. Então eu gosto sempre de inserir essa tese com coringa. Serve para qualquer tema, mas você também pode fazer sua tese de acordo com o tema de uma maneira mais específica. Depois da tese, eu tenho um projeto de texto. Como eu sempre digo também, é como se fosse o spoiler da sua redação. Então, é como você vai estruturar e como você vai argumentar no decorrer de todo o seu texto. Então, o projeto de texto está muito relacionado à causa 1 e à causa 2. No D1, o foco pode ser a causa ou a consequência. No D2, a causa, a consequência e por aí vai. Tem modelos prontos também que
Eu já vi redações, inclusive, que a galera gosta muito de colocar no projeto de texto ponto positivo e ponto negativo. Só que eu acho que depende muito também. Tem temas que não vão ter pontos positivos, né? Então é muito relativo isso. E aí eu acho que se você tem mais essa ideia de que o projeto de texto, comumente as pessoas usam mais causa e consequência ou duas causas do problema, é muito melhor, porque não tem erro e você pode inserir em qualquer tema de redação, então você não vai ser pego de surpresa ali na hora. Mas é isso, tem essa possibilidade também de você colocar ponto positivo, ponto negativo, dependendo do tema que cair. E depois disso, você vai finalizar sua introdução, como eu falei. Então, você tem um fechamento, entre aspas, um breve fechamento. Não precisa também colocar a solução do problema, ou então falar o que tem que ser feito, porque tudo isso tem a sua função. Eu vejo que às vezes muita gente coloca, e por isso o Estado tem que fazer tal coisa. Não, gente, isso é função da conclusão. Não é para você colocar na introdução. A introdução não tem nada a ver com isso. Então, deixe cada parágrafo com a sua responsabilidade, com a sua função, com a sua particularidade e seja fiel a isso. Porque isso é muito importante também, até para trazer coerência e deixar o seu texto de uma maneira bem estruturada, da forma correta, da forma adequada. E aí, eu deixei uma média também para a introdução, né? Eu acho que uma média legal de linhas, entre 4 a 6 linhas. Se você perceber, são poucas linhas, justamente porque na introdução você só vai trazer as ideias, né? Você vai perceber que no desenvolvimento é onde a gente tem mais linhas, né? A quantidade de linhas é maior, porque é onde a gente vai argumentar, onde a gente vai trazer exemplos, vai explicar melhor o tema. Então, de início, é basicamente isso que você precisa ter em mente em relação à introdução, ok? Então, vamos lá. Vamos agora para o desenvolvimento. Inicie o parágrafo trazendo uma ideia-chave do problema. Pode ser genérico, não tem problema. Após isso, insira a problemática que foi citada no seu projeto de texto. Pode ser tanto uma causa quanto uma consequência do impasse. Depois, argumente, ou seja, traga exemplos, explicações e tudo o que você pensa sobre o tema. Aqui é o momento de ser crítico. Em seguida, use um repertório sociocultural para enriquecer seu texto e, posteriormente, já relacione com o tema da redação, porque mostra coerência em sua redação. Por fim, conclua suas ideias sobre o tema. E uma média legal para esse parágrafo é de 7 a 9 linhas. Então aqui a gente já percebe algumas diferenças em relação à introdução. Como eu falei, a quantidade de linhas já aumentou, né? Aumentou, foi para 7 a 9 linhas, que é uma média legal também. E aqui, no início, você vai falar o quê? Você vai trazer uma ideia-chave. Então, percebe-se que o tema da redação é uma realidade no país. Ponto. Só para trazer uma ideia básica ali, genérica, no início do seu desenvolvimento. E aí, depois disso, você já vai explicar, já vai argumentar. Isso é reflexo de uma sociedade que... Aí você já argumenta. Que não soluciona o problema porque o tema está presente em tal setor, entendeu? Você já vai explicando ali, já vai argumentando, trazendo exemplos. E depois disso, você vai trazer um repertório que dessa vez é obrigatório. Então, diferente da introdução, aqui é obrigatório. E aí eu coloco um repertório, já relaciono com o tema, explico a relação do tema com o repertório, para eu também mostrar que o repertório não está ali solto no texto, bem semelhante também com a dica que eu falei da introdução, né, no caso do repertório. E aí, por fim, você vai argumentar também. Então, gente, tanto no D1 como no D2, você vai seguir esse projeto aqui, essa forma de estruturar a sua redação, né, para ter uma redação perfeita. Então, são pequenos detalhes que, no todo, quando você percebe, conta bastante. É exatamente o que o corretor está ali observando. Ele observa o seu texto, claro, que você colocou, mas o por trás, né, seriam os bastidores. Então, é a base, o fundamento ali, é o esqueleto da sua redação, né, o modelo Enem, a tipologia textual, dissertativa, argumentativa, é como você estrutura, como você organiza. E isso é muito importante. Quando você é fiel a isso, né, a toda essa estrutura, o resto é mais tranquilo de fazer, porque você está seguindo esse padrão aqui, e isso é muito legal. E aí, gente, para finalizar, eu estou aqui com a conclusão, eu vou ler, né, como eu fiz com os outros também, e aí depois eu falo um pouco desses 6 tópicos também que são muito importantes, tem gente que às vezes negligencia. Vamos lá. Primeiro, né, falando da conclusão agora. Primeiro, reafirme a tese, retomando o tema da redação. Depois disso, apresente a proposta de intervenção seguindo estes critérios. Primeiro, o agente social, quem vai resolver o problema, a ação, o que deve ser feito, o modo e o meio, como isso vai ser feito, o detalhamento, a finalidade, né, qual é o intuito disso, o fechamento, finaliza a sua redação sintetizando tudo que foi mencionado no decorrer do seu texto, e uma média legal é de 6 a 8 linhas. Então vamos lá. Aqui, na conclusão, é um outro ponto muito importante também. Na conclusão, gente, é para você relacionar com tudo que você já disse na introdução e no desenvolvimento.
Não é para você citar uma causa do problema no desenvolvimento e colocar uma solução que não tem nada a ver com essa causa. Tem que ter relação. O agente social também tem que ter relação. Então, se você está culpando o desenvolvimento, por exemplo, o Ministério da Educação, né, o MEC, aí você chega na conclusão e coloca um outro agente social, né, que não seria o esperado para o que você argumentou, para a causa que você trouxe no desenvolvimento, não vai ter nexo, não vai ter sentido nenhum ali, né? Então, para você estruturar e deixar a sua redação correta, adequada, né, compatível com o que você falou, você tem que deixar e manter um agente social que tenha relação com isso, com o que você já argumentou em seu texto, com a problemática em si. A ação, o que vai ser feito, também seguindo essa prerrogativa, né, essa ideia. O detalhamento seria basicamente a mesma ideia da argumentação, então você explicar melhor essa proposta de intervenção, mostrar como ela vai ser efetivada na prática. A finalidade, então, qual é o intuito, por que ela tem que ser efetivada, por que ela tem que ser realizada, né, por que ela tem que estar presente ali na sociedade, no território. E o fechamento, é onde você vai finalizar e sintetizar tudo o que você disse no decorrer do seu texto. Então esse é o modelo, é o esqueleto, né, do formato Enem, da tipologia textual, dissertativa, argumentativa. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e em caso de dúvidas é só falar comigo aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.